Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos começando mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é respondendo perguntinhas de vocês. Foi um vídeo que vocês me pediram muito, que é pra falar sobre a reforma aqui em casa, valores, né? Como que a gente faz pra se programar pra fazer a reforma, como que a gente faz na questão financeira e tudo mais. E aí eu achei melhor deixar uma caixinha de pergunta pra vocês lá no Instagram e vocês mandarem as dúvidas de vocês. Então se você não me segue no Instagram, o endereço tá passando por aí, me segue por lá, porque ela é tudo em tempo real e tudo que eu preciso de perguntar quanto a vídeo, quanto a tudo, é sempre por lá, tá bom? Mas enfim, vocês deixaram várias perguntas. Eu tô aqui com o celular da Radassa, que eu printei todas as perguntas porque eu gravo com o meu, e vou começar a responder vocês. Eu espero muito que vocês gostem e que esclareçam as dúvidas de vocês, tá bom? Então é isso, vamos para mais um vídeo. Bom, gente, a primeira pergunta é da Natália Alves 9486. Beijo pra você, obrigada pela pergunta, Natália. Ela disse: Oi Fran, boa tarde, te admiro muito. Quanto que ficou a sua cozinha planejada? Teve muita gente que fez essa mesma pergunta, quanto que ficou a minha cozinha planejada, tá, gente? Então vamos lá. Quando eu fiz a minha cozinha planejada, eu optei por fazer branca. Número 1, porque eu amo branco, é uma coisa que eu gosto. Vocês podem ver que todos os móveis daqui de casa eu estou trocando pelo branco, porque é uma cor que não enjoa, é uma cor que você pode mudar a decoração e sempre vai combinar, né? E o segundo motivo, porque fica mais em conta, né? O MDF de outras cores, seja ele amadeirado ou escuro, ou qualquer cor que você for colocar, grafite, enfim, é mais caro do que o branco. O MDF branco é o mais barato de todos, tá? Então eu resolvi fazer o planejado embaixo da pia, né? Com as gavetas e tudo mais, e fazer aquele também aéreo em cima do fogão para me ter mais espaço, né, para guardar as minhas coisas, já que eu não tinha armário na minha cozinha. E o valor total, gente, eu paguei ele à vista, então à vista e parcelado tem diferença de valor, tá? Então o valor à vista que eu paguei no meu armário foi 4.500, tá? Do jeitinho que ele tá, igual as maçanetas, foram diferenciadas, não foi aquelas... os puxadores, quer dizer, né? Não foi aquele comum, né, que normalmente se usa, foi um puxador diferente, eu quis colocar pra combinar com o armário que eu já tinha na cozinha. Então foi um puxador que custa um pouco mais caro, porém ele conseguiu fazer um preço mais ameno pra mim, e aí ficou o total de 4.500, né? E ele é um armário bem grande, bem espaçoso, ele foi todo pensado no espaço que eu tinha da minha cozinha, então eu achei que valeu muito a pena, de verdade mesmo, porque cada espacinho, gente, é estudado, né, pra fazer o planejado. Então o valor que ficou foi 4.500. Tá? Valor à vista, tá bom? Se fosse parcelar, ele subiria um pouquinho o valor, tá legal? A Luciene.Souza, Luciene.S.Souza me perguntou: qual a cor da tinta da área externa? Beijo pra você. Obrigada, Luciene. Então, a cor lá de fora, eu gosto muito de cor clarinha. Só que, por exemplo, se eu colocasse uma cor bem clarinha do lado de fora, as paredes iam viver sujas, porque é onde as crianças brincam, onde ficam as minhas plantas, né? Sempre que vai fazer um churrasco, alguma coisa, sempre é naquela minha varanda. Então eu optei por uma cor que não fosse tão escura e que deixasse o ambiente assim, não mostrasse a sujeira da parede, sabe? Ele mesclasse essa aparência. Então a gente escolheu a cor camurça, tá? Eu optei pela cor camurça, a gente fez uns detalhes na janela em branco, mas o tom que a gente usou foi camurça, tá bom? A Cris.Silva2255, um beijo, Cris, obrigada pela sua pergunta. Ela disse: qual pedra você usou na sua bancada? Vou reformar a cozinha e tô na dúvida. Então, quando eu fui fazer a minha cozinha, eu queria uma pedra escura, né? Uma pedra preta. Porém, gente, a pedra preta era muito cara, mas muito cara. E aí, o pessoal da marmoraria me apresentou a que eu tenho hoje, né, que é o verde Ubatuba. Ele disse: olha, o verde Ubatuba, ele é metade do preço do que as pedras pretas, né, e ele fica um acabamento super bonito. Fica uma pedra que tem um brilho muito legal, fica imitando o preto, mas não é o preto puro, porém é metade do preço. Então é claro que eu optei por colocar uma pedra que a qualidade também era boa, que ia me agradar, só que num precinho mais camarada, vamos dizer assim. Então eu usei ali na minha cozinha o verde Ubatuba, tá bom? Bom, a Topcake.delícias, ela perguntou: oi Fran, sobre planejamento, vocês fazem uso de cartão de crédito ou somente compras à vista?
Então, a gente faz as duas formas. A gente tem o nosso cartão de crédito e a gente faz à vista também. Agora vamos mostrar as diferenças. Fran, para que você usa o cartão de crédito? O cartão de crédito, gente, eu uso quando eu vou comprar algum móvel que é um valor mais alto e que eu posso parcelar ele. Então, por exemplo, quando eu fui comprar a minha cama e o meu colchão, quer dizer, minha cama e meu guarda-roupa, a minha cama eu comprei à vista. Mas se fosse para me comprar o guarda-roupa à vista, eu não teria condição, porque eu juntei primeiro para comprar a cama. Então eu fui lá e comprei o guarda-roupa e parcelei o guarda-roupa. Na época eu comprei o guarda-roupa e o armário da cozinha, e aí eu parcelei, dividi no cartão pra ficar mais fácil de fazer e eu consegui comprar o móvel. Só que cartão de crédito tem que saber usar porque ele é uma bola de neve, né? Às vezes você acha que vai comprando e quando chega a fatura do cartão você se assusta e aí, gente, acaba com a sua educação financeira. Então a educação financeira é isso, você tem que ver o limite. O cartão ele nunca pode ultrapassar os 40% do que você ganha, de jeito nenhum. 60% tem que ficar livre do cartão, ou até mais, tá, gente? Aqui em casa a gente prioriza mais. Aqui em casa a gente deixa 30%, 25% do nosso salário para usar no cartão, tá? O resto a gente tenta fazer à vista, tá bom? Então vamos lá. Quando eu vou fazer uma reforma, a gente sempre se programa antes. Então, por exemplo, quando eu quis colocar o gesso, a primeira coisa que eu faço é pesquisar. Sempre pesquisa. Isso assim, gente, é válido demais da conta, porque sim, dá uma diferença louca de um lugar para outro lugar. Então, quando eu fui colocar o gesso aqui em casa, né, que foi uma das primeiras coisas que eu reformei, não, minto. A primeira coisa que eu reformei aqui que vocês acompanharam, além da cozinha, foi a minha área externa, né? Que a minha área externa não tinha piso, não era rebocado as paredes, ela tinha um telhado de metalão na garagem que a gente tirou. Quando a gente foi fazer a obra lá fora, o que a gente fez? Primeiro a gente chamou aqui vários pedreiros pra o quê? Pra fazer um orçamento. Claro que você tem que chamar pedreiros que você conheça, porque também não adianta pagar um valor muito barato pra depois você se arrepender, né? Quando a esmola é muito, santo desconfia. Então, por exemplo, você chamou um pedreiro, um cobrou 1.000, o outro cobrou 100, pode desconfiar, porque R$900 de diferença é uma coisa muito alta. Então, né, talvez o trabalho daquele de 100 não vai ser bom quanto ao de 1.000. Talvez vá fazer e não vai ficar da forma que você goste. Enfim, tem que saber o profissional que você chama, pesquisa com pessoas, né, pra te recomendar. Enfim, aí quando eu fui fazer lá fora, eu chamei aqui 3 pedreiros que eu já conhecia, que já haviam trabalhado pra minha família, né, ou pra algum amigo, enfim. Os 3 fizeram um orçamento e deu uma diferença no total, tá, gente? Porque ali a gente não pagou o dia, né? A gente pagou por empreitada. Então, o valor de diferença foi, se eu não me engano, R$800 e diminuía muitos dias, né? Teve um que falou que ia gastar muito mais dias do que o previsto, a gente mais ou menos sabia o que iria gastar. Então, a gente viu que ele já tava jogando pra mais, pra ele poder ganhar em cima da gente, né? E a gente chamou um outro que também, aí foi ao contrário, ele já colocou muito poucos dias para fazer o serviço e a gente sabia que ele não ia gastar só aquilo ali. Então a gente viu que já era uma pessoa que não entendia, que talvez não ia fazer o serviço do jeito que a gente queria. Então a primeira coisa, a gente pesquisou a mão de obra, viu quanto que ficou. Vamos colocar aqui, por exemplo, tá, gente? Vai ficar em 2.500 a mão de obra. Beleza, então você sabe que só a mão de obra você já tem que reservar 2.500. Depois a gente começou a pesquisar o piso, então a gente foi em alguns lugares, pesquisou a metragem do piso, viu quantos metros que ia precisar, aí a gente viu, fez a pesquisa, depois a gente viu quanto que ficaria o material, né, o material para quê? O cimento, a areia, para poder bater o contrapiso, rebocar as paredes, pintar. Então a gente colocou tudo na ponta do lápis, todos os materiais que iriam gastar. E também depois a gente pesquisou a questão do vidro, de colocar o guarda-corpo, né? Porque como vocês sabem, ali fora tem uma abertura e eu precisava de colocar um guarda-corpo por conta das crianças. Pesquisei também e vi quanto que ficava. Beleza, sentamos, vimos o total que ia ficar, somamos mão de obra, material, os vidros e os pisos. Somamos tudo. Eu não vou saber falar pra vocês quanto que ficou na época, gente, porque assim, tem bem tempo, né? Mas por alto, eu sei que mais ou menos de mão de obra foi uns 2.500 ou mais, menos que isso não. Foi uns 2.500 de mão de obra. A gente pagou R$150 pra pintar o portão e a tinta foi 120, isso aí eu me lembro direitinho. Os pisos, a gente ficou em R$1.900
os nossos pisos, se eu não me engano. E o material de construção mais ou menos uns 800 a 900 reais e mais o guarda-corpo que foi 1.200 reais, tá? Beleza, a gente sentou, somou e a gente viu quanto que a gente ia precisar. Aí o que a gente fez? A gente se planejou, a gente começou a juntar dinheiro. A gente sabia que pagar tudo à vista a gente não ia ter condição, mas a gente tinha que ter o dinheiro da mão de obra para pagar, né? E tinha que ter o dinheiro do guarda-corpo para pagar à vista. Então, o que a gente fez? A gente juntou o dinheiro da mão de obra. Então, quando a gente teve o dinheiro da mão de obra e o dinheiro do guarda-corpo, aí eu falei, não, agora vamos fazer. Aí o que eu fiz? Os materiais de construção e o piso, eu usei o cartão de crédito. Então eu fui lá, comprei o piso, ficou em 1.800, se eu não me engano. Eu dividi de 10 vezes no cartão sem juros, que é uma loja que divide sem juros. Dividi os pisos. O material ficou em 800, eu fui lá e dividi o material de 3 vezes. Então pronto, é isso. E quando você tá fazendo uma reforma, você logo não pode fazer uma outra se você não planejar, tá? Então lá fora a gente planejou tudo, a gente planejou o guarda-corpo, as pedras que teve que colocar no portão e embaixo do guarda-corpo. Então mais ou menos a gente faz assim, a gente se planeja antes. Tudo que a gente vai fazer aqui em casa, primeiro a gente faz o orçamento, tá? Eu chamo, por exemplo, quando eu fui fazer o gesso, eu chamei várias empresas de gesso, vi o valor delas, depois eu pesquisei o pintor, porque depois do gesso tem que passar massa corrida, então eu pesquisei valores de pintor, valores do material que ia gastar depois pra fazer o gesso, né? Valores de eletricista, porque eu sabia que ia ter que mudar a iluminação da casa. Então assim, primeiro eu faço um orçamento, tá? Então quando eu quero fazer uma reforma, não é no mesmo mês. Por exemplo, eu quero reformar a cozinha. A gente tá em maio, né? Eu quero reformar a cozinha. 1º de maio eu pensei que quero reformar e aí no dia 5 de maio eu já tô reformando. Não, aqui em casa não é assim. Aqui em casa nós falamos, vamos reformar a cozinha. Vamos, a gente faz a pesquisa de tudo que vai gastar, mão de obra, material, tudo, coloca na ponta do lápis, a gente vê o que a gente vai pagar à vista e o que a gente pode passar no cartão. E uma coisa, todas as vezes que eu vou comprar algo no cartão, é porque eu já acabei de pagar uma coisa, tá? Então, por exemplo, aqui em casa, eu comprei o fogão pelo cartão de crédito. Aí eu esperei pagar o fogão para me comprar outra coisa, entende? Aí depois que a gente acabou de pagar, se eu não me engano, o fogão e o que mais que a gente comprou, eu não tô me lembrando agora. Acho que foi uma peça pro computador, se eu não me engano. A gente pagou o fogão e a peça de computador, aí que a gente foi comprar o meu guarda-roupa e o armário, tá? Aí depois que a gente acabar de pagar eles, aí a gente vai e compra outra coisa. É assim que eu vou fazendo, gente, pra não se tornar uma bola de neve, né? Porque como eu disse pra vocês, a gente gosta de deixar 30% no cartão do nosso salário. Então, por exemplo, você ganha R$1.000, né? Então você vai deixar R$300 para você gastar no cartão de crédito. O restante, os 700, tem que ficar para manter a sua casa. É mais ou menos isso que a gente faz aqui. Essa base que a gente usa, tá? Então, o conselho que eu dou pra vocês é se planejar, não querer fazer rápido de supetão, não. Dê tempo ao tempo, pesquise, vai em lojas, mão de obra, faz um orçamento de tudo. E aí, se der pra você pagar um pouco à vista e só dividir o que você não conseguir juntar de dinheiro, é melhor do que você fazer tudo parcelado. Porque talvez vai ficar muito alta a parcela e depois pode acontecer imprevistos. Enfim, eu gosto de me programar assim, tá? Então eu sempre opto, pelo menos uns 70% eu pagar à vista e o restante eu dividir no cartão, tá? O meu uso de cartão de crédito é assim, tá bom? Porque senão você se assusta na hora que chega a fatura e, gente do céu, aí acaba com a sua situação financeira, você fica toda embolada, não sabe de onde tirar dinheiro para pagar a dívida. Então, nossa, não vale a pena. É bom reformar, deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, porque você sabe que tá tudo sob controle, tá bom? Bom, a Lúcia Daniela 507, beijo pra você, Lúcia, obrigada pela pergunta. Ela disse, pretende construir um segundo andar? Não, não pretendo, gente. Aqui no futuro, se a gente animar de fazer, a gente só pensa em cobrir a casa, né? Fazer um terraço fechado com uma área gourmet. Isso aí eu tenho vontade. Porque assim, aqui em casa a gente recebe muito a família, né? E tudo é feito aqui em casa. Por exemplo, você vai ver um futebol, um campeonato de futebol, todo mundo vem aqui pra casa. Natal, todo mundo vem aqui pra casa.
Dia das Mães, todo mundo vem aqui pra casa, vem a família do meu esposo e a minha. Então a minha casa é o ponto de encontro de todo mundo, a gente ama receber. Então se a gente for fazer, eu pretendo fazer isso, né? Fazer um terraço, cobrir a casa toda e fazer uma área gourmet lá em cima. Mas fazer, tipo assim, cômodos, mais quartos, outra sala, mais banheiro, isso aí eu não tenho vontade não, tá bom? Bom, a Débora FD. Oliveira me perguntou por que os armários não começam do teto, assim não junta poeiras. Então, foi uma opção nossa pra ficar parecido com o armário que a gente já tinha na cozinha. Então, se vocês forem olhar, a gente quis colocar os puxadores iguais, a gente quis colocar mais ou menos o branco da cor que é aquele armário lá, pra não ficar tão diferente, parecer que não foi feita uma coisa em cada etapa, né? Parecer que foi pensado daquela forma. Então, como o nosso armário é bem alto, mas ele não chega no teto, a gente decidiu fazer o planejado a mesma coisa. E se a gente fizesse até o teto, iria tampar a iluminação que a gente fez com os spots. Então a gente achou melhor deixar um espaço entre o armário e o teto, tá? Bom, a Laura de Paula 471, ela perguntou: Fran, quanto ficou a reforma completa da sua casa? Então, a reforma completa eu nunca contabilizei não, porque assim, aqui a gente vai fazendo tudo aos poucos, né? Então, por exemplo, a primeira reforma que a gente fez foi no banheiro. A gente colocou o armário, a gente colocou o box, né? Que é uma reforma. Depois foi a cozinha. A gente tirou a pia que a gente tinha, colocou azulejo na metade da parede e colocou a pedra. Depois disso foi a reforma lá fora, né? Que a gente colocou piso e tudo mais. Depois teve a reforma do gesso, das paredes, né? Então, assim, o total mesmo eu não vou saber. Não vou saber colocar na ponta do papel o quanto a gente gastou no total, tá? Eu sei mais ou menos por cômodo, né? Igual eu falei com vocês da área de serviço, tá? Lá da área externa da casa, foi mais ou menos esse valor. Isso porque eu não falei o valor do pintor, né? Que eu tive que pagar pra pintar a casa, o material da tinta depois. Então, assim, eu sei que não é fácil, gente. Pra quem reforma ou quem constrói, vai dinheiro. É muito dinheiro que vai embora, mas pra uma coisa que vale a pena, né? Então, assim, o negócio é se programar mesmo pra fazer tudo e você acabar sua reforma e não ficar louco com tanta dívida na sua cabeça. Bom, a Tamires.nascimento 948 perguntou: Fran, você pretende no futuro mexer no quarto das crianças? Beijos. Beijo pra você, Tamires. Então, quanto à reforma, não. O quarto delas eu já fiz tudo, coloquei o gesso, a gente emassou as paredes, pintou. Então, assim, eu não penso em colocar papel de parede, eu não penso em colocar nada disso. O que eu pretendo mudar é comprar uma cortina diferente, porque a cortina delas é bem infantil. Então, quando elas crescerem um pouquinho, comprar um outro tipo de cortina, uma cortina creme, que deixa tudo mais clean, mais clarinho, né? Como elas trocaram de cama, então a cama vai ser aquela ali mesmo. Eu não pretendo comprar outra, mas eu pretendo fazer um canto de estudo para elas e planejar um guarda-roupa maior para as duas poderem dividir. Porque o que elas têm atualmente é muito pequeno. E eu quero fazer um armário bem grande para caber tudo que elas necessitam e fazer uma área do cantinho de estudo para as duas, para quando elas estiverem maior, ter o cantinho delas ali de estudar, de fazer as coisinhas delas. Então, só a questão de decoração, reforma mesmo, nós não pretendemos fazer. Bom, a Kate Sueli Yara me perguntou qual foi o valor do gesso. Então, gente, só o gesso, né? Aqui em casa a gente optou por fazer o gesso tabicado, que é o gesso que fica com um espaçamento nos cantos. Ele não é rebaixado, é só tabicado, tá? O valor do gesso eu paguei à vista. Se fosse pagar a parcela, né, ele subia o valor. Mas como a gente se programou, como isso pra vocês, quando eu disse que queria pôr o gesso, a gente chamou várias empresas, viu o valor que ficou e aí eu fui juntando o dinheiro, tá? Fran, mas como é que é esse negócio de juntar dinheiro? Realmente juntar dinheiro, gente, economizar em algumas coisas pro dinheiro sobrar. Então a gente economizava em supermercado, a gente não saía tanto aos finais de semana, né? A gente, tipo assim, não ficava comprando coisa picada durante o mês, tipo roupa, decoração. Não, fazia o básico, pagava água, luz, internet, a compra e aí o que sobrava a gente guardava, entendeu? Então a gente, quando você quer juntar dinheiro pra alguma coisa, né, não tem como você fazer tudo. Então alguma coisa vai ficar em déficit. Então, por exemplo, a gente não saía tanto, a gente não comia lanche fora. Quando a gente queria comer alguma coisa diferente, eu mesma fazia aqui em casa. Supermercado, tentava comprar as coisas que estavam na promoção pra sobrar um dinheirinho e eu consegui me organizar pra pagar o gesso à vista, tá? Então o valor do gesso foi R$ 3.628 na casa
toda, tá bom? 3.628. Só o gesso, tá, gente? Isso aí sem contar os materiais que foi passado, então, por exemplo, a massa corrida, a tinta de gesso, mais a tinta normal, mais o pintor. Então tem a mão de obra, os materiais, a tinta, massa corrida e tudo mais, tá? Só o gesso, mesmo, só o gesso. A empresa vem, bota o gesso e pronto, 3.628, tá? A Suelen Alcântara 2 me perguntou: Fran, tem vontade de trocar o piso da sua casa? Então, não, eu gosto muito do piso da minha casa. Ele é um piso, ele não é porcelanato, não é nada disso, é cerâmica normal. Eu acho ele maravilhoso, mas se no futuro eu tiver coragem, eu tenho vontade de colar um piso vinílico, né? Aquele que imita madeira. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Mas só se eu tiver muita coragem, porque como eu disse, é um piso bonito, ele é fácil de limpar, ele, sabe, um paninho só que você passa, ele já dá aquele brilho incrível. É um piso neutro, então ele não enjoa, sabe? A cor dele é bem neutra, vai com qualquer tipo de móvel. Então eu gosto muito dos pisos aqui de casa. Mas talvez no futuro, se eu tiver coragem, talvez eu coloque um piso vinílico na casa toda. Mas isso aí, gente, é só se eu tiver muita coragem mesmo, porque já tá tudo pronto, né? E ficar gastando dinheiro, mexer com obra é estressante, gasta dinheiro, então tem que ser uma coisa muito bem pensada. Bom, gente, o vídeo já tá bem grande, eu vou responder a última pergunta, que é: como se organizou, né? Que foi a Kátia Aparecida que perguntou. Beijo pra você, Kátia. Nossa, tem uma coisinha no olho aqui me incomodando. Como eu me organizei? Primeiro, não tem como fazer tudo de uma vez, é um passo de cada vez, tá? Então aqui quando a gente reformou a cozinha, nossa, a gente levou o quê? Mais de ano, acho que mais de um ano, gente, pra conseguir reformar lá fora. A gente reformou lá fora, esperou mais um monte de tempo pra colocar o gesso. Então assim, não tem como fazer tudo de uma vez, pelo menos aqui em casa com o nosso orçamento, não tem como fazer tudo de uma vez. Vocês veem que até os móveis a gente vai comprando aos poucos, decoração aos poucos, a gente tem que ver as prioridades, tá? Então, por exemplo, a gente priorizou colocar piso lá fora, mas a gente aproveitou o mesmo portão, a gente só pintou ele, porque o nosso planejamento lá fora é colocar um portão de correr, mas era muito caro, o nosso dinheiro não dava. Então a gente colocou como prioridade colocar o piso no chão e o rebocar dos muros, né? Então, a gente priorizou isso? Priorizou. Então, a gente só passou uma tinta no portão pra ele ficar mais bonitinho e deu, ficou pronto, né? Então, por exemplo, agora a gente tem que reformar o telhado, porque o nosso telhado a gente já reformou ele, mas infelizmente os profissionais que fizeram o telhado não fizeram da maneira adequada e quando começou a chover, começou a vazar no meu gesso, vocês lembram disso? E só agora que a gente vai conseguir reformar o telhado pelo fato de que? Do nosso orçamento, né? Então a gente pesquisou, pediu profissionais para vir aqui ver quanto ficaria, viu quanto que o material ficaria e só agora que a gente vai poder reformar o telhado, tá? Então, olha só, levou um tempo, a gente colocou o gesso, ó, já tem um tempinho. Então a gente esperou um tempo pra gente poder fazer o nosso, né, o nosso telhado. Então, assim, é uma coisa de cada vez, né? E como se organizar? Pesquisar primeiro, anotem essas dicas, gente, porque assim, tem 10 anos que eu sou casada e tem 10 anos que eu mexo com construção. Porque, né, essa aqui é a minha terceira casa e a gente sempre construiu, eu e meu esposo. Então a dica é, primeiro pesquisa, não entra na primeira loja e compra tudo. Não, não faça isso, tá? Seja material, seja planejado, seja qualquer coisa que você vá fazer na sua casa, avião passando. Qualquer coisa que você for fazer na sua casa, pesquise primeiro em vários lugares, tá? Pesquise em 5, 6, 7 lojas no mínimo para você tirar a diferença, tá? Se você tem o dinheiro à vista, é legal você negociar. Vai mesmo, dá a sua cara a tapa. Eu sempre vou, gente. Eu vou nos lugares e falo assim, mas e à vista? Você me dá um desconto? Aí eles dão um desconto. Não dá pra você melhorar esse desconto, não. É à vista. Então, assim, chora mesmo, sabe? Tem que chorar. Quando eu fui fazer o meu planejado, era um valor. Daí eu falei com o Mário, poxa, Mário, mas eu vou pagar à vista. Não tem como você melhorar esse preço pra mim, não. Eu sempre te dou preferência. Aí ele falou assim, não, eu vou ver o que eu faço pra você. Aí ele deu mais uma arrumadinha, eu falei assim, mas não dá pra você tirar nem mais um pouquinho? Porque você sabe, a gente tá na crise, então assim, eu choro mesmo, gente, sou chorona, entendeu? Porque a gente batalha muito, né? Dinheiro não tá achando na horta, não. Então eu sempre pesquiso antes, choro também. E se você se organizar pra você fazer à vista,
Então, vê o que na sua casa é prioridade. Então, por exemplo, se você sempre sai os finais de semana, tenta sair um final de semana só e os outros 3 você reserva o dinheiro pra juntar pra sua obra, né? Eu sei que você às vezes quer comprar roupa de cama nova, panela, pote, enfim, qualquer coisa, mas olha a prioridade. Você quer reformar sua cozinha? Então evita de gastar esses dinheiros picadinhos, sabe? Tenta guardar. Vai fazer supermercado? Tenta sempre olhar o dia que tem promoção no supermercado que você vai. Tenta comprar as coisas que estão na oferta. Então, por exemplo, você ama uva, mas é a maçã que tá na promoção, corre pra maçã, entendeu? Você vai economizar. E, gente, R$1 que você economizar em cada coisa faz muita diferença no final do mês, com certeza. Então, assim, é prioridades. Você vai priorizar o que é necessidade no momento, né? E deixar as outras coisas pra depois. É assim que a gente faz aqui em casa. Então, a primeira coisa, organize primeiro. Então, poxa, o que eu vou fazer? Ah, eu quero reformar minha cozinha. Quero trocar o piso, colocar azulejo e planejar minha cozinha. Olha quanto que vai ficar. Por exemplo, vou colocar piso, pesquisa os materiais, o piso e a mão de obra em 6 ou 7 lojas diferentes e com 3 a 4 profissionais diferentes. Vai fazer o planejado da cozinha? A mesma coisa, ver qual a madeira que tá mais em conta, né? Qual MDF que tá mais em conta, chama 3 a 4 marceneiros na sua casa e aí você vai ver, ah, puxa vida, a reforma da minha cozinha vai ficar em R$6.000. Tô colocando um exemplo, R$6.000. Em 3 meses, talvez, se você fizer um planejamento legal e você conseguir guardar, vamos colocar aí R$500 por mês, em 3 meses, você já tem 1.500. Talvez com os 1.500 você já consiga pagar a mão de obra de colocar o piso na sua casa. E aí você passa só no cartão de crédito o planejado da cozinha, né? Então, assim, pesquisa, faz as suas anotações e não tenha pressa, tá? A obra não pode ser feita com pressa, porque senão acaba passando os carros na frente dos boi, depois a sua fatura chega, você vai ficar louca e aí não adianta, né, gente? Ter uma cozinha linda, mas você deitar no travesseiro e não saber da onde você vai tirar o dinheiro pra pagar as suas dívidas. Então, pensa direitinho, tá? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que eu tenha tirado um pouquinho de dúvidas de vocês, tá? E sempre que vocês quiserem, eu posso estar gravando vídeos assim também. Eu gosto muito de falar desse assunto sobre educação financeira, de verdade, porque eu acho que se a gente se estudasse mais, eu acho que isso deveria ser estudado na escola, sabe, gente? Educação financeira, pra gente saber, né, com o nosso dinheiro administrar a nossa vida e a gente viver bem, né? Seja qual for a realidade do seu salário, mas se organizar com o que você ganha para você ter uma vida legal, uma vida boa com o que você ganha, né? E muitas vezes a gente não faz isso, a gente só paga ali o que sobra, você nem sabe onde o dinheiro foi, na verdade. Você recebe o salário, quando o salário já foi, você nem sabe para que foi o seu dinheiro. Eu sei que as coisas estão difíceis, mas se você pesquisar, se você se programar, tenho certeza que vai melhorar, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus e não vou embora sem deixar o joinha que me ajuda muito, tá? Deixa o joinha, deixa seu comentário e até o nosso próximo vídeo. Tchau!